Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um grande santo da igreja, né? Um grande livro, que é o livro de Santo Agostinho, Confissões. Eu tenho aqui essa edição da minha Biblioteca Católica, tá velhinho já, que foi um dos primeiros a serem lançados, né? E é um livro incrível, um livro denso, um livro bem difícil de você ler, porque você tem que prestar muita atenção, né? Mas é um livro que vale a pena você ler. Então, vamos começar falando, né, o que eu entendi, mas como de Sócrates sei que nada sei, né, vamos tentar aqui, eu vou tentar expor o que eu entendi sobre esse livro, mas é um livro realmente muito denso e muito rico mesmo, né, por isso que é estudado até hoje nas escolas, nas faculdades, filosofia, teologia, né, na igreja, então foi um livro muito importante para a Igreja Católica, né, para a doutrina, por isso que Santo Agostinho é um doutor da Igreja também, né, então um dos mais importantes doutores da Igreja, junto com Santo Tomás de Aquino. Então vamos lá, vamos começar, vamos pedir para Deus, o Espírito Santo nos ilumine, que nós tenhamos um ótimo entendimento, que Ele nos faça, que nos converta a cada dia, né, nos nossos estudos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Santo Agostinho, rogue por nós. Então vamos lá, gente. Aqui eu fiz um roteirinho, né, para poder conseguir lembrar, né, de tudo, é muita coisa, então, para que eu consiga dar andamento aqui, tantas coisas que nós precisamos falar, né, sobre Santo Agostinho. Então eu fiz um dossiê aqui para a gente acompanhar. Esse PDF está na, na plataforma da Hotmart, né, quem assistir aí pode baixar na plataforma da Hotmart o dossiê em PDF, ok? Então vamos começar com a biografia, né? Aqui a gente já sabe um pouquinho quem fez o clube lá para Pais Educadores, a gente falou um pouquinho sobre a biografia de Santo Agostinho, porque a gente leu, né, o livro do Trívio de Santo Agostinho, outro livro muito bom. Então aqui vamos retomar aqui a biografia, entender um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre o autor. Então, Agostinho nasceu em 354, em Tagaste, no território atualmente composto pela Argélia, que é na África, na época sob o domínio do Império Romano. Foi um dos primeiros a fundamentar os principais dogmas e teorias da base teológica cristã e da filosofia patrística. O pai de Agostinho era pagão e sua mãe, Mônica, mais tarde canonizada, também virou santa, era cristã. Agostinho estudou artes liberais e filosofia. Tornou-se um grande professor de retórica, sendo reconhecido no Império Romano. Sua vida após a conversão e as perdas foi dedicada à Igreja Católica. Agostinho fundou uma ordem religiosa, e após a aproximação e morte do velho bispo de Hipona, o religioso foi consagrado bispo da mesma cidade, ocupando o cargo de até 430 anos de sua morte. Então, ele já era muito conhecido lá como professor, né, no Império Romano. Ele já dava bastante aula de filosofia, né, retórica. Então, como a gente viu lá no Trivium, né, ele ensinava a língua portuguesa, ensinava oratória, então já era uma pessoa muito inteligente, muito conhecida desde o início, né, os pais já sempre investiram na educação, né, das artes liberais. Então, Agostinho era muito, muito inteligente. A gente vê pelos escritos dele, né, muito difícil, né, você tem que prestar muita atenção no que ele escreve, porque é um escrito muito, muito culto, né. Então, vamos lá na introdução histórica, então, de quando foi escrita essa obra. As Confissões de Santo Agostinho, escrita em 397 e 400 depois de Cristo, por volta do século IV, é uma obra autobiográfica e teológica, escrita em primeira pessoa. Então, ele vai falando, ele mesmo contando, né, que narra a vida do autor, desde a infância até a sua conversão ao cristianismo, e os primeiros anos como bispo de Hipona.
considerada uma das primeiras autobiografias da história. Então, assim, autobiografia não existia antes, né? Ele foi um dos primeiros a escrever uma autobiografia. A obra combina elementos de filosofia, teologia, psicologia e literatura. Então, como é a estrutura da obra? Ele fez um resumo em 13 livros, né? 13 livrinhos ali, são 13 capítulos, dito como 13 livros, então são 13 ali livrinhos, e os 9 primeiros tratam da sua biografia, vai contando o começo da sua história ali. E depois fica mais teológico, né? Depois do 10 para frente começa a ficar um livro mais teológico e filosófico. Então, começando do livro 1 até o livro 13, vamos falar um pouquinho de cada um. O livro 1, ele vai falar da sua infância e juventude inicial, né? Neste primeiro livro, Agostinho relata suas memórias de infância, destacando o contexto familiar e social que moldou sua formação. Ele evoca a inocência dos primeiros anos, mas também reconhece as primeiras manifestações do pecado, especialmente o sentido da desobediência e da imaturidade moral. O autor ressalta a presença constante de Deus desde o nascimento, mesmo que não fosse plenamente consciente dessa realidade. E engraçado que sempre quando ele vai começar, cada capítulo ele fala com Deus, ele faz uma oração. Então, ali, as confissões, ele está ali conversando com Deus. A confissão dele é como se ele estivesse ali escrevendo para Deus, confessando para Deus os seus pecados ali, né, nesse livro. É muito, muito bonito e muito rico. E aí ele vai falar, né, o contato dele com o pecado. Ele também fala, quando ele rouba ali uma fruta de uma árvore, a maldade ali presente já começa, né, desde de jovem, porque ele vê outras pessoas também influenciando. Então, ele fala de todo o começo, né, que desde criança nós já pecamos, né, desde o início nós temos essa tendência para o pecado. Então, as principais reflexões aqui. Agostinho problematiza a natureza da memória e da alma, né, nós somos a nossa memória, então, o que a gente guarda, né, que vai para a nossa alma, a nossa mente não fica só no cérebro, também tudo que a gente guarda vai para a nossa alma, né? Sugerindo que o homem é uma unidade psicoespiritual, não é só a parte carnal, cérebro, matéria, mas também a alma, né? A aprendizagem vai também para a nossa alma, que busca a verdade em Deus. Ele destaca a bondade primordial da criação divina e introduz a ideia de que o mal é a ausência do bem. Isso aqui é muito importante. Ele fala muito sobre isso aqui. Ainda que no início de sua vida não compreendesse completamente essa realidade, ele pensava assim, por que que Deus deixou entrar o mal? Né? Como é que foi feito o mal? Por que existe o mal, se Deus é bom? Então, aí ele foi, né, com os seus pensamentos, com os seus estudos, com as suas meditações, reflexões, ele foi chegar à conclusão de que o mal é a ausência do bem. Quando não tem o bem, é o mal, como uma escuridão, né? Escuridão é a ausência da luz. Quando não tem luz, tem a escuridão. Trechos e ideias marcantes. A importância da educação inicial e do ambiente familiar para a formação de caráter. Ele teve uma boa educação, ele não era pobre, né? Ele teve uma educação muito boa, só que o pai dele era pagão, e foi o que impulsionou ele a ser pagão também. Né? A memória como repositório da alma, fonte de conhecimento, reflexão, como eu falei. A compreensão do pecado original e da fragilidade humana, como nós somos fracos no pecado, né? Nós temos sempre essa tendência ao pecado, mesmo não querendo, como de São Paulo, né? Eu peco mesmo sem estar querendo pecar. Mas essa nossa fragilidade ao pecado, nossa má tendência, nosso pecado original, né? Que nós nascemos com esse pecado original, com essa má tendência, né? Segundo livro, Agostinho fala sobre os primeiros pecados conscientes, o resumo narrativo. No segundo livro, Agostinho narra sua passagem da infância para a adolescência, período marcado pelo despertar da consciência moral e pelo confronto direto com o pecado. Ele relata episódios de rebeldia, acho que é aqui que fala da fruta, né? Aqui é das peras, né? Ele relata episódios de rebeldia como o célebre furto das peras, né? Que eu falei, que se torna símbolo da inclinação humana para o mal, que é o pecado original, né? Nós temos essa má tendência. Não pelo objeto em si, mas pelo prazer de transgredir. Essa fase também traz o aumento da vaidade, do desejo da aceitação social, né? Porque, como ele fala, ele roubou ali também para ter uma aceitação dos amigos, né? Isso é vaidade, né? Como está escrito também na Bíblia, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade.
evidenciando a luta interna entre os impulsos sensíveis e a razão. Então, a gente vive essa luta, né, dentro de nós, entre o que é certo, o que é razão e o que é emoção. Principais reflexões. Agostinho discute a questão do mal e a sua origem, propondo que o pecado não tem existência substancial, sendo, na verdade, privação do bem. A reflexão ética é aprofundar especialmente no que tange a liberdade humana e a responsabilidade pelos atos. Nós temos essa liberdade, né? Deus nos deu essa liberdade de escolha. O autor começa a questionar as práticas religiosas da época, sem ainda encontrar a verdade plena. Começa a olhar as religiões, a questionar, a pensar sobre isso. O furto das peras como paradigma do pecado voluntário e da vontade pervertida. É a maldade, né? Querer pecar para transgredir, querer fazer o que é errado. A tensão entre o desejo mundano e a busca espiritual. A gente tem essa tendência, né, da carne, o que é bom, o que é gostoso de fazer, o que é legal fazer, e às vezes não é o que é certo. Então, essa busca, a gente tem que buscar a razão. O que é o certo, não o que é gostoso de fazer, mas o que é o certo, que é o correto. Isso é ser justo. A crítica ao maniqueísmo e outras correntes religiosas, que Agostinho ainda está investigando. Ele está começando a conhecer um pouco sobre as religiões, está começando a ter um interesse, uma curiosidade. Lembrando aqui que o maniqueísmo, corrijam aí se eu estiver errado, se eu estiver errada, é a doutrina que iguala o bem e o mal, né? E que vê a alma como boa e a matéria como má. Como se o bem e o mal tivessem o mesmo peso, né? A gente lembra daquele Yin Yang, né? Que fala que o bem complementa o mal, mas não é bem assim, porque o mal não é igual ao bem. Então, essa doutrina, ela fala que os dois têm o mesmo peso, que é preciso ter o mal para ter o bem precisa do mal, e o mal precisa do bem, o que não tem nada a ver com a nossa fé católica, né? É o bem que é importante. O mal é a ausência dele. E essa parte também da matéria ser má, né, a alma ser boa, levou a outros erros, muitas heresias, principalmente uma heresia que queria destruir o corpo, que achava que o corpo que tinha que morrer mesmo, que tinha que se maltratar, né, que era errado ter filhos, era errado continuar com a carne, e exaltava só a alma. Então foi uma heresia muito grande aqui também ligada ao maniqueísmo, vinda dele, né. Aí no livro 3, ele fala sobre os estudos que ele fez em Cartago e o encontro com o maniqueísmo mais fortemente, né, quando ele começou a estudar ali. No terceiro livro, Agostinho descreve sua mudança para Cartago, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas estou falando assim, Cartago, com o intuito de aprofundar os estudos em retórica. Nesse período, ele é absorvido pelo ambiente intelectual e pelas paixões juvenis, aí começa a criar, né, ele está na fase da juventude, né, muitas paixões, amizades, mulheres, né, os seus impulsos, né, paixões, então, incluindo a atração pelo teatro e as amizades que marcaram sua vida. É também a época em que entra em contato com o maniqueísmo, doutrina que lhe parece, a princípio, oferecer respostas às suas inquietações espirituais e intelectuais. Isso aqui é muito interessante, ó. Desde o início, ele já tem inquietações espirituais e intelectuais. E quem não tem? Né? Todos nós temos essas inquietações. A gente procura essa resposta, a gente tem essa ânsia pela resposta. E mais para frente ele vai falar, né? Que nós temos esse vazio dentro de nós que só pode ser preenchido com Deus. E às vezes as pessoas acabam preenchendo, tentando preencher esse vazio com outras coisas, com as paixões, com drogas, com vícios diversos, mas nunca conseguem preencher esse vazio, porque esse vazio Deus deixou de propósito para ser preenchido com ele. Então, causa essa inquietação aqui, que todos nós temos, né? Principais reflexões. Agostinho examina a insuficiência do maniqueísmo, ele já vê que o maniqueísmo não está conseguindo preencher esse vazio dele, né? Particularmente sua visão dualista do bem e do mal, e sua incapacidade de oferecer uma explicação satisfatória para a existência do mal. Já começa a questionar, não está aceitando muito esse maniqueísmo, não. Ele ressalta a busca pela verdade autêntica, né, a verdade. Na verdade, a gente já vê vários lá, desde
Aristóteles, né, Platão, Sócrates, né, a busca pela verdade. Mesmo que ali ainda não existia Jesus na época de Platão, eles já buscavam a verdade, né, porque Deus é a verdade. Então Jesus fala depois, posteriormente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, busca pela verdade autêntica e a insatisfação com as respostas fáceis que muitas vezes o conhecimento humano oferece. Dão respostas fáceis, hoje em dia, né? Qualquer coincidência hoje em dia é coincidência, será? Né? A ciência fala isso, então é isso que eu vou falar, é isso que eu vou aceitar. A ciência explica, mas será que é isso mesmo? Será que realmente é uma coisa verdadeira? Ou são só hipóteses, né? São teorias. Então, às vezes, as teorias científicas viram verdades. E às vezes não é bem assim, né? Além disso, destaca a importância da educação formal, mas questiona sua eficácia para a verdadeira sabedoria. Será que a gente consegue a verdadeira sabedoria só por meio da educação? Né? Só por isso? A gente precisa de coisas a mais, né? Ele vai concluir posteriormente que o mal é a ausência do bem, como já foi falado no ensino. Né? Trechos e ideias marcantes. A atração e posterior crítica ao maniqueísmo, como sistema religioso e filosófico, a valorização da razão. A gente precisa buscar a razão também, mas com a consciência de seus limites diante do mistério divino. Nem tudo dá para explicar, né? Por isso que existem os mistérios. Mistérios não são como os nossos livros policiais, né? Que a gente quer desvendar os mistérios nos livros, nas histórias. Os mistérios de Deus não precisamos desvendar. Alguns mistérios não são necessários que sejam desvendados. A gente tem que aceitar, louvar a Deus, porque nós não temos essa capacidade ainda de desvendar alguns mistérios, nós não conseguiremos nunca, é como ensinar, eu falo com meus alunos, é como ensinar um gato a escrever. Nós não vamos conseguir, porque a capacidade do gato é muito inferior à nossa. E a nossa capacidade intelectual é muito inferior à de Deus. Muito, muito mesmo. Então, há mistérios que nós temos que louvar, que eles existam, e sabemos que vamos entender um dia só lá, né, quando nós estivermos com Deus. A tensão entre o prazer sensível e a busca por significado espiritual. Então ele fica nessa tensão, eu sigo o prazer, eu sigo as paixões, eu sigo o que eu quero, as minhas vontades, ou eu busco o significado espiritual, e ele fica nessa tensão, né. No livro 4, Vida como Professor, Amizades e Morte de um Amigo. Isso aqui é muito importante, né? A morte desse amigo fez ele refletir um pouco mais ainda sobre tudo, né? Sobre a parte espiritual. Então, ele começou a dar as suas aulas, teve muitas amizades, muitas influências, né? Também vai ter mulheres, né? Que vão influenciar na sua vida aí. Então, vamos ler aí o que está falando aqui sobre o livro 4. Agostinho relata seu início como professor de retórica em Cartago, e posteriormente em Roma, depois ele vai para Roma, além da consolidação de amizades profundas. O momento mais marcante é a morte de um amigo muito próximo. Então, esse amigo era muito, muito querido por ele, que provoca em Agostinho uma reflexão profunda sobre a fragilidade da vida e do sofrimento humano. Por que nós morremos? Por que existe essa fragilidade da vida? Por que o ser humano tem que sofrer? Né? Ele começa a pensar nisso. Ele aborda a dor da perda e a natureza do amor humano. Como é importante a gente amar os outros, né? Como dói também a gente amar. Amar dói, né? Reconhecendo que as afeições terrenas são transitórias, insuficientes para a verdadeira felicidade. Destaca a busca por uma consolação que transcenda o mundo material e a necessidade de encontrar repouso em Deus. Isso aqui é muito importante também, ó. Santo Agostinho fala muito sobre isso. Encontrar a paz em Deus, encontrar o repouso em Deus, não nas paixões, não nas amizades, não nos amores deste mundo, mas encontrar esse repouso, essa paz em Deus. Trechos e ideias marcantes. Reflexão sobre a morte, da finitude da vida humana, ele começa a pensar sobre isso. A limitação do amor humano, quando desvinculado do amor divino. A preparação para uma busca espiritual mais intensa. Então, ele começa a pensar na parte espiritual, né? E aí encontro com o bispo Maniqueu Fausto, né? Bispo Maniqueu, da religião maniqueísta. Dúvidas e insatisfação. Resumo narrativo. Neste livro, Agostinho descreve seu encontro com Fausto, um líder maniqueu,
cuja eloquência inicialmente o impressiona, né? Eles têm muita oratória, então eles falam muito, eles discutem muito, é, daquela época lá da educação liberal, né? A oratória, imagina um professor de oratória falando, né? Então eles tinham muitos debates, se encontravam para debater, conversar, né? Muito, muito mesmo. E ele ficou impressionado com a inteligência do bispo maniqueu Fausto, né? Contudo, a conversa revela as fraquezas e contradições do maniqueísmo. Isso serviu para... Ele achou muito lindo, muito importante, mas ele serviu para ele confirmar, né? Ratificar que realmente o maniqueísmo tinha muitas contradições, aprofundando as dúvidas do autor quanto à validade dessa doutrina. Principais reflexões: ele evidencia a insuficiência dos argumentos maniqueus e a crescente inquietação espiritual diante da complexidade do mal, a necessidade de um fundamento filosófico e teológico mais sólido se torna evidente, apontando para a busca de novas respostas. Ele precisa de ter um fundamento melhor, ele precisa buscar mais, aprofundar essas questões teológicas, né, bíblicas também. Trechos e ideias marcantes: questionamento crítico ao maniqueísmo, papel da dúvida como impulsionamento do conhecimento. Se nós não tivermos dúvidas, nós não vamos buscar o conhecimento, isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, eu não posso ter dúvida, ou meu filho não pode ter dúvida, ele está duvidando da fé, mas é importante a gente duvidar, porque ali a gente vai buscar conhecimento, quanto mais conhecimento a gente vai buscar nos bons livros, né, no embasamento realmente teológico, cristão católico, a gente vai encontrar muitas respostas. Então a gente vai buscar mais conhecimento, a gente vai entender melhor ainda, a nossa fé vai ficar maior ainda, se a gente tiver essa dúvida, né, uma dúvida construtiva, uma dúvida que vai fazer nós entendermos melhor, não só acharmos, mas sabermos, sim, agora eu entendo porque eu entendi, porque eu busquei aquilo, né, então, a gente tem que buscar mais, né, às vezes as pessoas, elas têm tantas dúvidas, mas elas não buscam no lugar certo. Então, eu sou católico, aí eu vou lá perguntar para um evangélico, vou perguntar para um budista, vou perguntar para um umbandista. Não, eu vou procurar na minha igreja, eu vou procurar conhecimento na minha igreja. Eles vão procurar na deles, né, e quando a pessoa busca conhecimento em outros lugares, ela acaba caindo, porque lá eles vão falar outras coisas que não tem nada a ver, porque eles também não têm esse embasamento. Eles não estudaram a doutrina católica. Então, nós temos que primeiro estudar a nossa doutrina, né, para depois estar aberto a ver outras coisas, e não tem problema, a gente vai ter um diálogo, mas nós temos que ter a nossa fé fundamentada, né. Então, a preparação para a mudança intelectual futura. Então, ele vai começar a mudar ali o seu conhecimento, vai começar a melhorar, né, começar ali o processo de conversão, né. Então, ele vai para Milão, influência de Ambrósio, aqui é muito legal, né, no livro 7, ele conhece Santo Ambrósio, gente, ele conhece um santo, né, como vai virar santo se ele vai conhecer um santo, que é Santo Ambrósio, que vai impactar demais Santo Agostinho, muito, muito, muito mesmo. Então, essa parte aqui é muito importante. Então, ele vai para Milão, tem influência de Ambrósio e reflexão sobre a fé. Resumo narrativo: Agostinho muda-se para Milão, onde assume um cargo como professor, ali conhece o bispo Ambrósio, e também ali ele já está mais perto da sua mãe, né, Santa Mônica ali, ele fica mais próximo a ela. Eu não sei se foi nessa época que ele se separou de uma mulher que ele estava junto, né, que ele teve um filho, e aí depois ele se afasta ali dessa mulher, e aí ele vai para Milão, não sei, não lembro se foi nesse momento, mas foi por aí que ele, né, ele tinha se juntado com uma mulher, teve um filho com ela, não se casou, a Deodato, né, que é o filho dele, inclusive morreu cedo, mas se converteu também junto com o pai, e depois morreu cedo, acho que foi com uns 15 anos, mas aí ele se afasta, né, e ele também está com a mãe dele tenta também fazer ele encontrar um pouco a fé, né, Santa Mônica, né, nossa santa aí, que rezou 20 anos, mais de 20 anos para a conversão de Santo Agostinho, ele vai se converter ali depois dos 30 e poucos anos, e ela reza muito, muito pela sua conversão. Então, ela que espera a conversão do seu filho, né, que sempre foi católica e sempre rezou pela sua conversão. E ele vai conhecer o bispo Ambrósio, né, ele vai para a igreja, vê os sermões dele, vai com a sua mãe, às vezes, para a missa, mas só por curiosidade. Mas ele acha muito bonito e muito sábio o sermão de Santo Ambrósio. Então, ele começa a ficar impressionado ali com os sermões
do bispo Ambrósio. Então, isso é muito, muito impactante muito importante para a sua conversão. Então, ali ele conhece o bispo Ambrósio, cuja inteligência e fé o impressionam profundamente. E o testemunho é muito importante, né, gente? Por mais que você estude, o testemunho arrasta, né? Começa a se interessar pelo cristianismo, iniciando o processo de questionamento das suas crenças anteriores. Então, ele começa a criar um atrito ali das suas crenças, o maniqueísmo, de outras coisas a mais, né, o platonismo. Ele começa a questionar, né, filosofia, ele sabia muito sobre Platão, sobre Aristóteles ali. Então, ele começa a questionar todas as suas filosofias, as suas crenças, e vai de encontro ao cristianismo. Então, ele começa a fazer vários questionamentos ali que vão ser impactantes para a sua conversão. Então, ali ele discute nesse livro aqui, né, que é o livro 7. Ele discute o papel da fé e a razão. Isso aqui também é muito característico de Santo Agostinho, fé e a razão. Não podemos viver só na fé, podemos buscar a razão junto com a fé, elas caminham juntas, com um passo, fé, razão, fé, razão. Não podemos ficar só na razão, não podemos ficar só na fé, nós temos que ficar fé e razão para caminhar, né? Parado não podemos, no alto caímos, temos que caminhar aqui nesse mundo, então fé e razão, né? Temos que ter esse discernimento. E a importância da autoridade espiritual para a compreensão da verdade. Como é importante a gente buscar autoridades, pessoas que entendam sobre a igreja, né? Como é legal quando a gente encontra um padre, Paulo Ricardo, né? Quando a gente encontra padres, assim, muito, muito inteligentes, um Frei Gilson da vida. Então, quando a gente pega essa autoridade para compreender mais a verdade, que às vezes nós não entendemos muita coisa que eles já passaram muito à frente de nós. Então, como é bom quando a gente encontra esses doutores da igreja, vamos ler os seus livros, né, Santo Afonso Maria de Ligório, né, como é importante Santo Tomás de Aquino, como é bom a gente compreender, buscar esses santos para entender mais ainda sobre a verdade de Cristo, né. A convivência com Ambrósio revela uma nova dimensão da experiência religiosa, baseada no amor e na humildade, né, ele mesmo confessa que ele era muito orgulhoso, ele fazia muitas coisas por vaidade, ele estudava muitas coisas pela vaidade, né, da oratória, de falar, de ser ouvido, de ser aplaudido, então ele era muito orgulhoso, né, e ele tem essa experiência religiosa que ele tinha um tanto de preconceito com a Igreja Católica, e ele começa a ver que precisa da humildade, isso é muito bom, né, o amor é a humildade, que é o que a Igreja prega, né. Trechos e ideias marcantes. A influência decisiva de Ambrósio na conversão de Agostinho foi muito importante. A articulação entre fé e razão. A percepção do cristianismo como caminho para a verdade. Então, ele está buscando a verdade, ele está atrás da verdade, só que ele não está achando. Ele está lá, né, no escuro. E ele acaba encontrando a luz no cristianismo. Né? Peraí, acho que agora eu estou encontrando um pouco mais sobre essa verdade que eu estou buscando. Aqui está livro 6, agora é o livro 7. Então, ele começa a ter essa crise intelectual. Estudos do neoplatonismo e compreensão espiritual. Agostinho enfrenta uma crise intelectual profunda, né, em que o maniqueísmo perde a força e o neoplatonismo, que é inspirado nos estudos de Platão, né, filosofia, começa a oferecer respostas mais coerentes sobre a existência da natureza de Deus, porque ali a gente sabe que Platão já está buscando a verdade ali desde o início, né, mesmo sem ser cristão, que não existia ainda o cristianismo, mas ele está buscando a verdade, como Aristóteles busca a verdade, o caráter, né, as virtudes, né, então busca da verdade, as buscas das virtudes já está ali, infiltrada ali no começo da filosofia. E aí ele começa a se identificar um pouco mais aqui, né, com esse tipo de filosofia, mais do que com o maniqueísmo. Começa a achar que é mais coerente, né, esses estudos com a natureza, a existência e a natureza de Deus. Ele aprofunda seus estudos filosóficos buscando uma compreensão espiritual mais elevada. Aristóteles nunca nega, né, não nega que Deus não existe, ele sabe que tem uma força ali maior que gera tudo, né, então ele sabe que Deus está ali. Principais reflexões. Explora a concepção neoplatônica do bem como fonte de toda a realidade, bem como a imaterialidade e a eternidade da alma. Então, a alma é eterna. Reforça a ideia de que Deus transcende a matéria, Deus está acima do que nós vemos, não só o que nós enxergamos que está aqui, mas o que nós
sentimos, né, o que a nossa alma, o nosso espírito também enxerga interiormente. E também dá para a gente lembrar de um livro que ele escreveu, que é a Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né? A Cidade dos Homens é a parte dos homens que só pensam na matéria, só pensam nisso aqui, no aqui e agora, no que eu estou vendo. Eu só acredito vendo, eu só acredito no que eu vejo, no que eu sinto, que eu quero comer, eu quero dormir, eu quero sentir os prazeres da vida. Então, a matéria, né? E a Cidade de Deus é aquela onde os homens pensam nos transcendente, né, que tem uma coisa a mais, existe algo a mais ali do que a cidade dos homens, do que só o que eu enxergo, existe algo acima, né, buscar as coisas do alto, né, busquemos as coisas do alto também, que ela está regendo acima da cidade dos homens. Então, o que é absoluto, né, o que é mais importante do que essa matéria também é importante, mas existe algo acima disso, que transcende, que organiza, que faz toda essa orquestra funcionar, é muito bonito, né? É o fundamento do ser, né? O que rege o ser. Não é só, o importante não é só comer e beber, né? A gente tem que estar acima disso, por isso que o jejum é importante, né? A abstinência, a penitência, para a gente ver que a gente está acima dessa carne. A gente tem que comandar essa carne, comandar nossas más tendências, a gente tem que segurar esse freio, né, do cavalo que quer ir em frente, né? A gente tem que segurar esse freio que é das nossas vontades, e também ver que a gente está acima disso. Deus quer que a gente transcenda, né, que a nossa alma está acima disso. Trechos e ideias marcantes. A síntese entre filosofia e teologia, né, é muito importante a filosofia junto com a teologia. A centralidade do bem como princípio metafísico, né, acima da matéria. A valorização da interioridade da experiência espiritual. Então, a gente precisa buscar o que é espiritual também. Livro 8. Aí começa a sua conversão. Ela vai começando a conversão e abandono da vida anterior. Isso aqui é muito importante. Essa parte aqui é uma parte mais importante, né? A sua conversão ali, realmente que ele fica lutando, né? Porque ele quer se converter, ele tá achando bonito o Tom Brose falar, mas ao mesmo tempo ele ainda quer ter paixões, ele quer encontrar as mulheres, ele quer fazer os gostos dele, ele quer viver ali em uma duplicidade que não dá, né? A gente vê lá em Apocalipse, que é muito incrível essa passagem, Apocalipse 3, que Deus fala, ou você seja quente, ou você seja frio, que o morno é o bonito. Então, não dá para ter essa monidão com Deus. Ou você busca Deus, ou você não busca. Não buscar é menos pior do que você dizer que busca, viver na tibieza, mas ao mesmo tempo você está ali por trás, fazendo um monte de coisa errada, e ninguém sabe o que você está fazendo, né? Mas Deus sabe. Então, a gente tem que ter uma conversão realmente plena, completa. Então, ali ele vê que não dá. Não dá mais para voltar, né? Não dá para ficar no meio, em cima do muro. Não dá, a gente tem que ir em frente. Sempre em frente. Então, este livro descreve um momento decisivo da conversão de Santo Agostinho, marcado por uma intensa luta interior entre a velha vida, que é tão boa, tão gostosa, né? E a busca por Deus, que é muito maior. A recompensa depois é muito maior. A célebre cena do jardim, em que ele ouve a voz de uma criança dizendo, né? Ele ouve uma criança dizendo alguma coisa, ele está escutando alguém falando com ele, né? A gente pensa que é o menino Jesus que está ali falando com ele, né? A gente imagina. E a criança fala assim, toma e lê. E ele vai, pega o livro, pega o evangelho, e ele lê Romanos 13, 14, que está escrito assim, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, ali foi uma facada nele, né? Porque ele queria satisfazer também os desejos da carne. Então, ali, essa leitura foi ali que não teve jeito. Aí ele começou, aí ele caiu. É bonita essa parte aí, você lê. Ele se desaba mesmo na conversão. Ele fica assim, por horas e horas e horas ali, chorando os seus erros, né? E querendo ali, dali para frente, ter uma vida nova. É muito, muito bonito. Então, a conversão verdadeira, sem meio termo, ou tudo ou nada, né? Como diz o Papa João Paulo II, totus tu, Maria, né? Temos que ser tudo, não podemos ter meio termos. Principais reflexões, reflete sobre a graça divina como agente da conversão e a necessidade da humildade para acolher a transformação espiritual. Ele tem que aceitar aquilo com humildade. Com orgulho a gente não consegue,
nada, né? Só que já pensa em nós não podemos só pensarmos em nós mesmos. Então, a humildade faz a gente ser submisso e aceitar que existe um ser acima de nós, né? Destaca a importância da decisão livre do indivíduo, é uma decisão dele, e Deus dá, né, esse livre-arbítrio para nós. Mas reconhece a ação sobrenatural na conversão. Se você está aberto à conversão, se você está aberto a Deus, então Ele vai te dar essa graça. Trechos e ideias marcantes, a experiência da graça e da libertação interior, tensão entre vontade e paixão, simbolismo do chamado divino e da leitura das escrituras. Ali ele vai mergulhar nas escrituras, ele vai ler escritura, ele vai falar de escritura, ele vai realmente se aprofundar ali na Bíblia, né, e a gente vê em todas as suas dogmas, todos os escritos que fazem parte dos dogmas da igreja também, da tradição da igreja, como ele influenciou e como ele contribuiu nos dogmas da nossa igreja hoje, né, pela sua tradição ali. E é por isso que ele é um dos mais importantes doutores da igreja, do início do cristianismo, né. Livro 9. Então, ali, o batismo, né. O que acontece quando a pessoa se converte? Ela quer o batismo, né. Não tinha tido batismo ainda. Olha só como Santa Mônica sofria, né. O filho nem tinha sido batizado. Nessa época ainda, o batismo, assim, era realmente uma coisa, hoje em dia ainda é, mas era um batismo mais ligado a realmente você seguir o cristianismo verdadeiramente. Hoje em dia, a gente compromete, né, a batizar os nossos filhos, que nós vamos ensinar o caminho do cristianismo. Antigamente também batizava crianças, mas era mais comum batizar os maiores, porque ali eles tinham mais interação, tinham mais consciência do que eles estavam fazendo. Então, ali, para Santa Mônica, ele não ter sido batizado ainda, era uma coisa muito triste, né? Então, para ela foi uma grande alegria quando o filho dela foi batizado. Então, Agostinho narra sua preparação para o batismo, nova vida em Cristo, que ocorre durante a Páscoa, né? Geralmente, os batizados são feitos durante a Páscoa. Então, a tradição é durante a Páscoa. Ele é feito durante o ano inteiro, mas a maior tradição do batismo é ser feito durante a Páscoa. E aí a mãe dele está com a missão cumprida, né? Aí ela pensa, não tenho mais o que fazer aqui nessa terra. Pode me levar a Deus. Já conseguiu o que eu lutei até agora, que era a conversão do meu filho. Então, Deus leva a Santa Mônica, né? A morte de sua mãe, figura central da vida espiritual, e a missão cumprida, que era a conversão de seu filho. Ele sente aquela dor de perder sua mãe, que era muito ligada a ele, era muito ligada a ela. A despedida da mãe é um momento de grande emoção e reflexão sobre a fé e a esperança na vida eterna. E ela sente que Deus vai levar, né? Ela fala, não tem mais sentido. É legal, é bonito que ela olha para a janela e ele também, os dois ficam olhando ali a paisagem, e ela falando, eu não tenho mais sentido aqui, não tenho mais aqui, né? Quero ir embora, né? E ela está sentindo que está se aproximando o momento dela. Isso é muito, muito bonito. Então, as principais reflexões, destaca a importância da oração, né, Santa Mônica, intercessão e do amor filial na caminhada espiritual. A morte de Mônica é vista não como um fim, mas como passagem para a vida eterna, reafirmando a confiança cristã na ressurreição. Trechos e ideias marcantes, a preparação para o sacramento do batismo, que é o ponto central ali da conversão do cristianismo, a figura exemplar de Mônica como modelo de fé, a esperança na vida eterna como consolo diante da morte. Então, aí, gente, aqui começa aqui a parte mais tensa do livro, né? Ali converteu. Então, ele começa a contar a história até a sua conversão, até o capítulo 9, até o livro 9. E aí começa, gente, a reflexão. Essa é a parte mais difícil da leitura do nosso livro, porque ele realmente filosofa. Ele filosofa, ele reflete, ele está falando ali com Deus e a gente está acompanhando. E a gente fica filosofando junto, a gente fica pensando dias e dias nessas filosofias, nessas reflexões de Santo Agostinho, quando a gente lê esse livro, né? Não sei se vocês passaram por essa experiência aí. Escreve aí para mim nos comentários, o que vocês acharam dessa parte. A gente fica aí dias e dias pensando junto com ele. Você tem que ler, parar, para ler o próximo livro, parar, para refletir tudo aquilo, para poder digerir tudo aquilo que ele coloca aqui. É muito difícil. Não é fácil, não. E também tem a parte, não sei se aqui já passou, eu até marquei aqui a parte da oração muito conhecida dele, né? Que é Tarde Te Amei, né? Onde está aqui, qual é o livro que ele fala? Mais ou menos aqui, né? Depois que ele se converte, que ele vai escrever essa oração maravilhosa.
Cada livro tem vários capítulos, né, gente? É muito denso. Tem várias marcações aqui, eu não vou me alongar, não, porque já ficar aqui até anoitecer. Né? O livro 10º é esse mesmo aí, ó. E aí ele fala, né? Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora, a procurar-vos, a procurar-vos. É, Disforme lançava-me sobre essas formosuras que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. É muito, muito, muito lindo, gente. No livro 10 que ele fala isso. É muito lindo, né? Ele fala que o coração dele se inflama por Deus, né? Muito lindo o momento da conversão. Muito lindo mesmo. Leiam, leiam. Se vocês não leram, leiam. Espero que vocês tenham lido, né? Para chegar aqui e ter lido. Mas pega essa parte aí, é muito bonita. Oração de Santo Agostinho, né? Então, vamos lá, gente. Agostinho dedica-se a uma reflexão filosófica e teológica sobre a memória, né, a importância da memória da alma, entendida como vasto repositório da experiência humana. Ele continua sua confissão, reconhecendo suas fraquezas e necessidades constantes da graça. A gente precisa da graça de Deus. É tudo graça, a nossa conversão é graça, a nossa vida é graça. Se eu encontrei a Deus, foi graça. Tudo foi graça de Deus, não foi por mim. Deus esperou eu querer, né, eu dar aquela liberdade para ele. Vem, Jesus. Como a gente fala, aceita Jesus. Aceitou? Deus vai dar essa graça. Então, tudo é graça. Principais reflexões. Explora a complexidade da memória, a relação entre alma e tempo. A parte do tempo é incrível. E a luta contra o pecado habitual. Né? Aquele pecado de todo dia, que a gente todo dia luta contra ele. A importância da vigilância espiritual e a humildade diante das tentações é enfatizada. A gente tem que saber que todo dia tem tentação. Todos os dias nós temos tentações. E nós temos que identificá-las. Sabe, a gente parece que, quando a gente começa a estudar mais sobre isso, a gente começa a identificar. Ih, tá vindo uma tentação. Isso é tentação. É tentação. Vou lutar para não cair. Às vezes a gente cai e fala, meu Deus, eu sabia que era uma tentação e eu caí. Isso é o nosso cotidiano, né? O nosso pecadinho de estimação, ou aquela tribulação que vem com tudo. Nós temos que saber identificar que aquilo é uma grande tentação ou uma pequena tentação, e que a gente tem que passar por ela, né? Tentar buscar Deus, pedir ajuda, rezar, para poder enfrentar, né? Trechos de ideias marcantes. A memória como dimensão fundamental da existência humana, a consciência do pecado e o pedido contínuo de perdão. Né? Pecou, caiu, de perdão para Deus. Ele sempre está disposto a nos perdoar. A vida espiritual como um processo dinâmico e constante, sempre, 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 dinâmico, constante, constante, rezando, pedindo, louvando, pedindo ajuda, pedindo perdão, né? Por maior que tenha sido o nosso pecado, pedir perdão, né? Santo Agostinho era um grande pecador, e ele conseguiu a conversão, e ele tinha muita angústia, ele tinha muito remorso de tudo que ele fez, mesmo pedindo perdão, ele ficava, né, angustiado, porque a gente fica, né, quando a gente faz um erro. E a gente tem que ter consciência que Deus perdoa, né? A gente tem que ter fé e tem que acreditar que Deus está ali para nos perdoar. Então, isso dá mais gratidão. Isso deu mais gratidão a Santo Agostinho, né? É saber que Deus o perdoou, apesar de todos os seus pecados que ele tinha feito antes de sua conversão. Isso é muito, muito lindo. Livro 11, Meditação sobre o Tempo e a Criação. Gente, aí ele vai filosofar, que até hoje eu estou meditando junto com ele sobre o tempo, né? Então ele vai falar de Gênesis, como é que Gênesis foi criado, e com o que existia antes de Gênesis, e depois, e o tempo, como é que é. Então, Agostinho medita sobre a natureza do tempo, sua relação com a criação e a eternidade de Deus. Ele destaca que o tempo é uma condição da existência criada, é nossa condição. Deus não está no tempo, nós estamos no tempo, enquanto Deus está fora do tempo, sendo eterno. O que eu concluo aqui, gente? Não sei se vocês vão concordar comigo. Depois de muito filosofar com ele e meditar com Santo Agostinho, o que eu entendi na minha minúscula aqui, cognição, é que nós estamos como se fosse presos nesse tempo, como se fizesse parte do pecado original da nossa criação, fizesse parte da nossa maldição, né, que nós temos pelo pecado. Nós temos o tempo. Tem um cientista que é o Einstein, né, também fala sobre esse negócio de tempo, que lá fora do espaço pode não ter o tempo. É muito complexo. Então, para Deus não tem tempo. Então, Deus já está no nosso passado,
São Padre Pio rezava pela conversão do seu pai, que já tinha morrido. Por quê? Porque Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Deus sabe se nós estamos no céu ou não. Nós já podemos estar no céu ou não. Olha que louco. Por isso que não dá para acreditar no que os evangélicos pensam, com todo respeito aos evangélicos, que as pessoas estão dormindo, esperando Jesus vir para nos salvar. Não existe santo, não existe Maria, não existe santo, não existe nada, porque está todo mundo dormindo. Não! Deus é um Deus dos vivos. Ele já passou esse tempo. Para ele não tem tempo, entendeu? Nós estamos presos no tempo, mas nós já estamos lá. É uma coisa muito louca de entender, tá? Mas podemos estar dormindo esperando Jesus, mas Jesus já veio e já aconteceu tudo. Nós estamos presos aqui. É isso que eu entendi, tá, gente? Mas me corrijam aí vocês que são mais filosóficos e mais inteligentes do que eu. Com certeza são. Mas santos já estão lá, porque eles já passaram da maldição do tempo. Eles já estão com Deus, né? Então tem a dimensão ali do purgatório, que também tem o tempo deles. Depois, céu, inferno, acabou esse negócio de tempo. Acabou. Então, santos já estão lá. Já estão lá. Então é uma coisa muito doida, mas é muito interessante, porque para Deus não tem tempo. Para Deus não existe tempo. É para nós que existe tempo. Ele já sabe se a gente vai para o céu ou não. Isso não quer dizer que é destino. Não quer dizer que a gente não pode mudar. A gente pode mudar aqui a nossa história o tempo que for. Nós somos os protagonistas aqui da nossa história. Nós mudamos a nossa história. Deus não deu um destino para nós. Mas Deus já sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então é muito, muito louco essa parte que ele fala de tempo, gente. É muito interessante. Principais reflexões. Discute a experiência subjetiva do tempo para nós. Para Deus, não. Subjetivo é o quê? Uma coisa incerta, né? Sua fugacidade, que é sua rapidez, sua falta de importância para Deus, e a dificuldade de apreendê-lo plenamente. Apresenta uma teologia do tempo que sustenta a criação e a providência divina. Deus está ali para prover, ele já sabe o que a gente precisa, já sabe o que vai dar, né? E a gente não consegue prender o tempo, mas nós conseguimos segurar o tempo, né? Trechos e ideias marcantes. A distinção entre tempo cronológico e eternidade, a criação, ex nihilo e a contingência do mundo. Aqui deve ser quem está falando a criação antes do Gênesis, né? O que Deus fazia antes do Gênesis? O mistério do tempo como dimensão criada. O tempo foi criado, né? Para Deus não tem esse negócio de tempo. Livro 2. Interpretação do Gênesis. Está falando do Gênesis por aqui. Criação espiritual e material. E o que ele fala aqui? Da matéria do espírito. Neste livro, Agostinho oferece uma exegese do relato bíblico da criação, enfatizando a distinção entre a criação espiritual, ânima, quer dizer alma, e a material. Ele reafirma a soberania de Deus e o propósito divino na ordem do cosmos. Então, ele vai falar ali também sobre Moisés, que escreveu ali os primeiros livros da Bíblia, ele vai explicar um pouquinho ali sobre o início de tudo, e antes do início, né? Bem, bem denso, bem assim que você precisa ler e refletir sobre aquilo. Uma teologia muito, muito rica. A hermenêutica agostiniana destaca a necessidade de interpretar as escrituras à luz da fé e da razão. Aqui é muito importante, a gente não pode interpretar só por nós mesmos. A gente não pode interpretar a Bíblia por nós mesmos. Nós precisamos da doutrina da igreja. Nós precisamos dos padres. Nós precisamos dos bispos. A eles foram entregues por Deus, por Jesus Cristo, a Moisés por Deus, aos apóstolos por Jesus Cristo, a doutrina da igreja. Não somos nós não somos nada para interpretar a Bíblia. Nós precisamos interpretar a Bíblia à luz dos padres, à luz do catecismo da igreja, à luz de Deus, de Jesus Cristo. Nós não interpretamos a Bíblia sozinhos. Isso é heresia, né? Ressalta a harmonia entre a ciência e a teologia e a importância da criação como um ato do amor divino. Deus nos criou por amor, né? E a teologia é uma ciência. Nós não somos contra a ciência. A teologia é uma ciência. Então, nós temos que estar ali caminhando entre a fé e a razão. Trechos marcantes. A leitura alegórica e literal do Gênesis, né? Com a parte ali que é uma parte mais alegórica, uma parte que Moisés está querendo mostrar para a gente,
no começo da criação, e qual é a parte que realmente é a certa de Gênesis? Existiu Adão e Eva, não existiu? Ele está querendo comparar ali a outros textos para a gente entender melhor. Será que Adão e Eva era uma comunidade? O que é realmente? A gente não tem certeza, né? Mas foi escrito para que nós entendêssemos como foi feita a criação do homem, por Deus, por amor, e como a Santíssima Trindade já estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Acho bonito ele falar que, Santo Agostinho fala que Deus é a voz, né? Faça-se. O Espírito Santo é o som da voz, a gente precisa do ar para poder falar, sem o ar a gente não fala, e Jesus é o faça-se, ele é o que faz, ele está ali, né? Eles estão ali juntos, né? A voz, o ar, o som, é tudo ali feito. Jesus fez o mundo assim, é muito bonito ele falar isso, né? A Santíssima Trindade já estava ali, antes da criação. A criação como expressão da sabedoria divina e a relação entre a alma e o corpo. E o livro 13, chegamos aí quase ao final, estamos quase chegando ao final, reflexões sobre o sentido da criação e o descanso em Deus. A gente só descansa em Deus. Nós estamos aqui no Vale de Lágrimas, né, como se diz na Salve Rainha. Nós só encontraremos descanso e paz em Deus. É muito bonito isso. É muito lindo quando a gente entende isso, né? As pessoas, eu só vou ser feliz quando isso acontecer. Eu só vou ser feliz quando aquilo acontecer comigo. Não. Nós só vamos ter plenitude e paz quando encontrarmos plenamente com Deus. Não tem jeito. Resumo narrativo. No último livro, Agostinho conclui suas confissões com uma meditação sobre o descanso da alma em Deus, símbolo da plenitude da paz eterna. Ele aborda o sentido último da criação e a jornada do homem rumo à comunhão com o Criador. A jornada do homem, o fim dele é o quê? Comunhão com o Criador. Nós já temos um pouco dessa comunhão, né, com a Eucaristia, um gostinho do que nós vamos ter no futuro, que é essa comunhão total com Deus. O conceito de descanso como finalidade última da vida, a comunhão entre Criador e criatura, e o amor divino como princípio e fim de tudo. Ele criou tudo por amor, né? E tudo vai terminar no encontro desse amor conosco, né? Então é isso, gente, são os 13 livrinhos, livrões, livraços, né? Que nós lemos, que nós estudamos. E aí, quais são as ideias centrais aqui dessa obra, né? A confissão que ele faz não é uma confissão para nós, é um diálogo dele com Deus. Você vê que ele está sempre falando com Deus, ele reza, ora a Deus, faz as suas orações, ele fala com Deus, ele conversa e fica filosofando. Isso é lindo, né? É refletir com Deus. Deus está ali com ele o tempo inteiro que ele escreve essas confissões. Então, essa confissão dele é um diálogo dele com Deus. Ele faz a relação também entre o pecado e a graça, né? Nós pecamos, mas nós temos a graça da conversão e nós temos que buscar essa graça, a liberdade que Deus nos dá em busca disso, né? Mas tudo é graça de Deus, tudo é por meio dele. A busca da verdade, vou até com um V maiúsculo aqui, né? A gente busca sempre a verdade, a gente tem essa inquietude pela verdade. A conversão interior, né? O ponto central ali que foi a sua conversão, a conversão realmente verdadeira, não de aparência, não pelo orgulho, mas pela fé, né, pela essa fé, esse amor real a Deus. A relação entre a fé e a razão, que não pode existir só uma nem só a outra. A natureza do tempo, né, essa coisa aí doida que ele explicou, que eu espero que vocês me ajudem a escrever o que vocês acharam. E a interpretação da Bíblia, né, explicando ali também, principalmente a parte do Gênesis. Muito, muito, muito bonita. Essa parte da Bíblia também é muito densa, gente. Se eu ficasse aqui falando sobre isso, ia demorar muito mais. E a gente ficar aqui horas e horas falando sobre essa parte da Bíblia também. Então, escrevam aqui o que vocês acharam dessa parte também bíblica, que ele realmente estudou profundamente. E a minha mera conclusão, né? Minha conclusão é a seguinte. A obra mistura a narração autobiográfica com a oração, né? Ele está sempre falando dele, mas também está em oração, e que isso é muito importante para a gente pegar esse exemplo, né? Está sempre conversando com Deus também, sendo um diálogo constante com Deus. É escrita em um estilo que une retórica clássica com uma profundidade teológica. Claro que ele ia usar essa retórica que ele estudou tanto, né? Por ser um homem tão inteligente e culto que era Santo Agostinho.
com uma profundidade teológica tremenda, tremenda. Então, profundo estudo da Bíblia, estudo das Escrituras, estudo da tradição, estudo da igreja, é muito, muito rico. Livro incrível e de difícil interpretação, né, muito denso, assim como a mente brilhante do autor, doutor e santo da igreja, respeitado e estudado pela comunidade ateia, até hoje é estudado, e de outras denominações religiosas que também o estudam, mesmo que às vezes para criticá-lo, mas não tem como deixar Santo Agostinho de lado, não tem como ignorar Santo Agostinho. Destaca a beatitude como repouso em Deus. A gente precisa repousar em Deus. A busca humana pelo absoluto, que somente Ele pode satisfazer, aquela questão do vazio. E pela grandiosidade que é a figura dele diante da humanidade. E do tempo, da humanidade, do tempo e da história. Confirma a importância da santa tradição e do magistério da igreja. Como é importante estudar o magistério da igreja, a gente vê como o magistério da igreja foi feito em cima de muitos e muitos e muitos estudos, muitas experiências de santos com Deus. Espiritualidade é uma coisa muito, muito profunda, o magistério da igreja. Não podemos ignorar o magistério da igreja, gente. Não somos só a escritura, nós somos esse tripé, né? É a oração, é o magistério, é a Bíblia, é a nossa santa tradição. Nós precisamos disso. Reafirma a centralidade do amor e da graça como fundamento da existência. Deus nos ama, essa graça que Ele nos dá por amor, né? Nós não é porque nós merecemos, nós não merecemos, é graça de Deus. Enfim, é um santo que mostrou sua pequenez e que não teve medo de escrever os seus erros, né? Ele fala todos os seus erros, ele não tem vergonha de ficar maquiando o que ele fez de errado, né? Angústias e dúvidas, que são as suas confissões, nessas dúvidas que ele tinha, ele confessa aquilo, né? Essas dúvidas, ele confessa para Deus até as dúvidas, tudo que ele pensa, o que ele acha, o que ele tem dúvida ainda, ele ainda confessa para Deus, ele está aberto ali a Deus, não tem essa de ficar com meio termo para falar com Deus, nós temos que nos abrir totalmente a falar com Deus, Ele é nosso Pai, né? Nós não temos que ter vergonha nem medo de falar com Deus, nós temos que nos abrir completamente para Deus, Ele está ali para nos acolher e para nos ajudar, né? Mas que mostrou a sua busca pela verdade. E isso fez ser tão grande diante da sua sinceridade, humildade e sabedoria. Ele era pequeno, mas isso o fez ser grande. Que sigamos este grande exemplo de vida, de discipulado em Cristo. Beleza tão antiga e tão nova, né, que ele fala na oração. Procuramos fora o que já está dentro. Eis que estava dentro e eu fora. Eu estava procurando por vós fora, mas o Senhor estava aqui dentro. É muito lindo. Só encontramos a verdadeira paz quando aquietamos o nosso coração em Deus. Gratidão por todo esse ensinamento profundo. É muito bom ler esse livro. Isso aí é uma coisa que fica para nossa experiência para o resto da vida. Né? Nossa experiência espiritual, psíquica, da alma, tudo transcendental, né? E parabéns a você que conseguiu ler esse livro e chegar até aqui. Vou deixar algumas reflexões aqui para a gente pensar, né? E se a gente entendeu realmente esse livro, o que falta a gente entender mais, sempre falta, a gente sempre precisa pesquisar mais, sempre precisa buscar mais, né? O que Deus quer nos dar. O que você entendeu quando ele fala sobre pecado e graça, né? Que a gente falou? A graça de Deus, né? O pecado. Deus nos dá essa graça, a gente tem que buscar, né? O pecado está sempre nos importunando, mas nós temos que buscar a Deus, né? Qual a relação entre a fé e a razão? Segundo a obra, a gente precisa, né, das duas. O que você achou sobre a reflexão de Santo Agostinho sobre o tempo? Essa foi demais, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários. Por que Confissões pode ser considerado uma obra atemporal? Esse livro foi escrito no ano 400, século IV, né? 300, ano 300 a 400 ali que ele viveu. E até hoje é considerada uma obra atemporal, uma obra que não tem tempo, como dizer, né? Que todos os séculos estudados que leram Santo Agostinho até hoje é uma obra considerada importante e a gente se enxerga nela nos tempos de hoje, né? Qual a importância da figura de Mônica na conversão de Agostinho, né? A mãe ali, o filho, né? Qual a importância da figura dela? Ela foi, assim, tão importante na figura dele. Por que ela foi tão importante na conversão dele, né? A importância das mães orarem pelos filhos, né? Mães que oram pelos filhos. Como é importante a gente rezar pelos nossos filhos,
pela nossa família, né? Então é isso, gente. Foi isso. Esse livro maravilhoso, esse livro incrível, que é um livro, é um tesouro, né? Que a gente tem aí, que a gente pode estar utilizando para falar de Deus, para pegar de novo, ler de novo, olhar as partes mais importantes, olhar as marcações, tem muitas marcações aqui, a gente tem que sempre, né, buscar o que é lindo, o que é de Deus, né, como é linda a nossa igreja, né, como diz o Padre Paulo Ricardo, como é lindo ser católico, né, como é linda a nossa igreja. Espero que vocês tenham gostado, peço desculpa por algumas coisas que eu possa ter interpretado mal, mas é a minha interpretação, né, mas foi uma coisa que realmente eu amei muito, e eu acho que todo católico precisa ler esse livro, né, como a gente estudou no curso, né, São José, Nossa Senhora de Fátima, agora Santo Agostinho, a gente vai estudar História de uma Alma, Santa Teresinha, a próxima leitura aí que eu vou dar aula para vocês, Preparação para a Morte, como é importante a gente sempre estudar sobre a morte e pensar na morte, e por último a História da Igreja, o começo de tudo, né, as primeiras perseguições, a gente vai estudar. Meu livro bônus sobre aborto, que é muito importante, um tema muito importante que a gente precisa entender mais sobre o assunto, e que nós continuemos, né, continuemos aí no nosso clube de literatura para adultos, né, livros muito importantes que nós precisamos ler sobre a nossa igreja, estudar mais sobre a nossa igreja, como é bom estudar sobre a nossa igreja, né, gente? Então é isso, gente, muito obrigado por terem assistido, obrigado por estarem aqui comigo, escrevam aí, me ajudem, contribuam, né, com vocês também, com a sabedoria de vocês. Muito obrigada, divulguem o clube, mostrem para eles, assim, que é muito importante a gente estudar sobre as coisas de Deus, né? Como é importante a gente dialogar sobre isso, ok? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.